Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de começar com vocês um ciclo sobre um assunto muito relevante dentro das empresas, que é a questão de como que ela encara a gestão da empresa em relação a curto, médio e longo prazo, e principalmente levando em consideração uma questão muito importante, que é a questão da propriedade e do controle da gestão. Isso nas empresas mais organizadas, nas empresas maiores, isso é feito de forma bastante assertiva e de forma muito organizada. Mas nas pequenas empresas, principalmente as microempresas, que normalmente nascem através do empreendedorismo e principalmente da motivação de uma pessoa, e normalmente o grupo de gestão, o grupo que controla é a família, então acaba se tendo algumas confusões, alguns problemas, como você não saber separar direito a questão da hierarquia, a questão das decisões, como as decisões são tomadas dentro da empresa, a questão do caixa, por exemplo, da empresa, que normalmente se confunde muito com o bolso do dono. Então as empresas, elas entenderam, e principalmente as maiores, de que é necessário que você consiga separar propriedade, controle e gestão. E aí tem um termo, uma metodologia muito utilizada, que é fundamental, na minha visão é fundamental dentro das instituições, tanto públicas quanto privadas, que é a questão da governança corporativa, que dos objetivos principais da governança corporativa é justamente fazer com que haja um equilíbrio entre esse processo de decisões tomadas dentro da empresa. Então ele parte de alguns princípios, ele tem alguns objetivos principais, como por exemplo, equidade, equilibrar essa interação entre quem toma as decisões e quem executa as ações dentro da empresa, a questão da responsabilidade corporativa, de todos estarem engajados comprometidos com os objetivos da instituição, a questão da prestação de contas. É extremamente importante que cada uma das funções executivas dentro da empresa, ela preste contas dos recursos, das ações e dos resultados que ela obteve durante um período de tempo. E a transparência na execução e gestão dos processos, tentando sempre mostrar como as coisas acontecem de forma objetiva dentro da empresa, o que dá mais credibilidade tanto interna com os funcionários, com os gestores, quanto externa com os fornecedores, clientes, enfim. E aí, dentro de uma organização, é fundamental que haja esse processo ativo de você fazer com que as decisões elas sejam tomadas dentro de regras, dentro de objetivos, dentro de padrões que não comprometam a vida da empresa e a saúde da empresa. Então a governança corporativa, que é utilizada em muitas organizações, tanto públicas quanto privadas, ela busca justamente atingir esses objetivos, esses princípios. E aí a gente tem algumas mudanças básicas. Por exemplo, a primeira coisa dentro de uma instituição que utiliza a governança corporativa, você tem um conselho de administração, e esse conselho ele tem dois presidentes, ele não tem um presidente só, ele tem um presidente do conselho e um presidente executivo, ou seja, um que vai coordenar o processo de planejamento e direcionamento das ações da empresa, e o outro que vai ficar responsável pela execução desse processo. E aí isso faz com que aquele problema primordial de você ter a mesma pessoa decidindo o que fazer e executando, agora você tem dois personagens. Um que vai ficar responsável pelo planejamento e direcionamento das ações, e que é óbvio dentro do conselho, e um que vai ficar responsável por executar e fazer com que os objetivos sejam atingidos. Então essa é a primeira função, a primeira mudança quando você
se propõe a utilizar as ideias da governança corporativa. O segundo é você ter um conselho fiscal, um conselho que vai fiscalizar as finanças e as movimentações econômicas da empresa para saber se tudo está andando conforme o que foi pensado inicialmente dentro das regras e dentro da legitimidade. Então você primeiro divide esse processo de decisão e execução e segundo você cria um conselho que vai fiscalizar as ações executivas do processo. Uma outra questão muito importante dentro da governança corporativa são as auditorias internas. A empresa ela não vive num vácuo, ela está dentro de um cenário de mercado em que ela interage com esse mercado, seja o governo, seja os fornecedores, seja os clientes, seja os concorrentes, e internamente ela tem os seus componentes também, tem os clientes, tem os funcionários, tem os gestores, tem os diretores, o presidente executivo, o presidente de conselho, os acionistas. Então todo esse processo ele precisa acontecer de forma coerente na execução para que os resultados para os stakeholders, que são os interessados na empresa, sejam os melhores possíveis. Então é fundamental que da mesma forma que a empresa ela é monitorada e fiscalizada externamente, por exemplo, pelo governo que faz e pelos órgãos fiscalizadores, ela também precisa ter uma estrutura interna que faça a fiscalização das ações da empresa para saber se ela está seguindo as normas e regras internas, as leis que regem a sua área de atuação para que evite problemas futuros. Então a auditoria interna ela tem que ter autonomia. Principalmente é importante que ela não seja subordinada diretamente a essa hierarquia interna. Por quê? Porque ela tem que ter acesso e tem que ter poder de fiscalização em todos os processos para justamente evitar problemas maiores. Então, esses e vários outros pontos dentro da governança corporativa são importantes, mas fundamentalmente é importante colocar em mente que a governança corporativa ela busca resolver um problema simples, um problema básico, que é fazer com que a empresa ela se torne cada vez mais profissionalizada. Então, é óbvio que você implantar um sistema de governança corporativa ele é complexo em certa medida. Para uma micro e pequena empresa, é óbvio que pode parecer que é um pouco longe da realidade, mas não. Você pode pegar princípios desse processo e começar a executar. Eu acho que a primeira função dentro de uma microempresa que cresce normalmente com a força de trabalho do seu empreendedor e, óbvio, dos seus familiares que normalmente estão junto com ele nesse processo, mas conforme a empresa ela vai crescendo, é importante que ela vá se estruturando para que esse processo de decisão interno ele fique menos sujeito a conflitos de decisões, conflitos hierárquicos, ninguém sabe quem manda, se é o dono, se é a mulher do dono, se é os filhos, o dinheiro do caixa, você não sabe o que é dinheiro do caixa, o que é dinheiro do proprietário. Então a governança corporativa ela busca resolver esses conflitos, esses problemas e tornar a instituição mais profissionalizada. Então esse é um tema que a gente vai voltar a falar outras vezes. Eu inclusive, uma das minhas bandeiras é a utilização da governança corporativa nas instituições públicas. Eu acho que esse modelo ele traz uma melhor coerência dentro do processo, principalmente nessa questão de separar quem planeja e quem executa, a necessidade de transparência, a prestação de conta, essa auditoria interna que é necessária. Então todo esse jogo, esse processo faz com que a organização ela se torne mais equilibrada. Então da mesma forma que se utiliza no setor privado, que é o foco desse vídeo, é extremamente importante no setor público, que é uma bandeira que eu defendo e que eu vou falar em outros vídeos. Mas, por enquanto, agradeço a atenção, um abraço e até mais.